Olá, guerreiros. Eu conheço vários homens que sofrem bastante, que são tristes, que estão passando por coisas nas vidas deles que são, assim, bem complicadas. Tanto na minha vida pessoal, quanto as pessoas que eu conheço na internet, por meio do meu canal ou não. São vários os homens que eu conheço que estão numa situação complicada. E quando a gente vai discutir esses problemas, e tentar chegar numa solução ou na causa desses problemas, geralmente o cara inteligente, o cara que entende o problema de verdade, ele vai focar no ponto central, ele vai focar na causa do problema de tantos homens estarem sofrendo e todo o resto. Não simplesmente no aspecto da sua vida individual, mas do coletivo da sociedade. Quando a gente observa homens que estão sofrendo em divórcios, que estão passando por situações assim muito complicadas nas vidas pessoais deles, com traições e todo o resto, a gente pode ter aquela tendência a querer pensar, olha, a culpa é das mulheres e todo o resto, tá? E certamente parte da culpa é, lógico que vai ser das mulheres, tá? Mas quando a gente vai analisar aquela questão do ovo ou da galinha, quem veio primeiro, tá? Então o que gerou essa situação? Foram as mulheres que tiveram a iniciativa de ser dessa forma, de ter essas atitudes que a gente pode escrever que são hostis aos homens? Ou será que foram, na verdade, os homens que permitiram que esse estado de coisas se desenvolvesse? E eu acho que para uma pessoa que é levemente educada, uma pessoa que sabe se situar historicamente, a resposta ela é bem óbvia. Eu não posso dar essa resposta aqui a vocês tão diretamente, mas eu vou dizer que vocês, muitas das vezes, vocês ficam se preocupando com a consequência das coisas. Vocês ficam querendo corrigir a consequência do que está errado. Na minha opinião, o problema está no coração dos homens, de forma geral. Os homens que hoje em dia eles abaixam a cabeça, eles se submetem a mulheres, se submetem a um sistema político corrupto, se submetem a uma vida degenerada. Para eles está tudo bem, está tudo certo. Fracos, covardes, nefastos, sem nenhum tipo de moralidade. A gente vê, por exemplo, o comportamento de muitas mulheres que postam fotos no Instagram, né, e ficam com aquele attention whore, né, elas ficam querendo atenção de qualquer forma, querendo likes e pessoas deixando comentários como, nossa, você é muito linda, isso e aquilo. E seria muito tolo de um homem pensar que, a culpa é daquela mulher filha da mãe, isso e aquilo. Seria muito tolo. Sabe de quem também é a culpa? É uma culpa compartilhada. Ela tem a culpa de querer, enfim, talvez se utilizar da solidão de um homem que se sente triste, de um homem que se sente rejeitado. A gente pode considerar isso, talvez. Mas também tem a culpa do homem. É óbvio que a culpa tá lá e ela é, na minha opinião, é até maior ainda. O cara que é fraco, que se submete a uma situação dessas, um cara que faz uma situação tão ridícula, fala, nossa, você é a mulher mais linda do mundo, você é minha musa, isso e aquilo, e curte todas as fotos, e faz isso e faz aquilo. Alguns absurdos ainda piores, né? Existem aquelas streamers, as mulheres que vão jogar videogame, e os rapazes ficam dando doações para elas. Às vezes essas doações são algo absurdo, assim, os caras doam 5, 6, 7 mil reais de uma vez, assim, sabe? E aí você se pergunta, poxa, a culpa é só da mulher mesmo que tá se utilizando disso? Eu vejo como uma situação presa-predador, mas os caras, eles querem isso, eles se submetem a isso. Então eu vejo como a raiz do problema é quem tá fornecendo, entende? O alimento, a água, e no caso é o homem, ele que se permite a estar numa situação dessas. Um homem fraco, um homem ridículo, um homem, muitas das vezes, sem respeito próprio. Entende? Então, quando a gente vai fazer uma análise, a gente vai fazer uma crítica, né, é muito importante que a gente foque no problema real. E eu não perco o foco disso. O problema real são homens castrados, homens estúpidos, imbecis, degenerados e covardes que se submetem a essas situações. É puramente isso. Você está entendendo? Assim,
A mulher, por exemplo, que trai, é óbvio que ela vai ter culpa. Mas é óbvio, a culpa ela vai sempre estar lá. Ela tem responsabilidade sobre as ações que ela fez. É óbvio. Né? Mas o cara que se submete a entrar num relacionamento, não vou dizer que é todos os casos. Não vou dizer que são todos os casos, ok? Não vou dizer, tá? Mas muitos, tá? Entram em relacionamentos com mulheres que eles sabem que a mulher não presta. Tá na cara da mulher. Tá na cara. Não precisa ver o vídeo que eu postei ontem, anteontem. Né? Não precisa. Consegue ver na cara que aquela mulher vai dar problema. Seja uma mulher que já teve 10 maridos, já tem 5 filhos. Não precisa ser um absurdo tão grande. Às vezes você consegue bater o olho e falar, olha só, isso aqui vai dar problema. Mas o cara vai, entra num relacionamento. Ele sabe que eventualmente ele vai se fuder. E ele se fode. Aí você vai falar, tá vendo? A culpa é das mulheres, isso, daquilo. A culpa também é que hoje em dia nós não temos o espírito masculino reconstituído. A questão do meu canal e de vários outros canais relacionados ao meu, não vou falar por ninguém, mas eu já observei em outros canais também isso, que é o seguinte, é você cobrar desses homens o que eles já deviam estar fazendo. Começar a ser homem, no sentido genuíno da palavra. E não é aquela questão, né? Hoje em dia, é tanta confusão que criam isso. Tanto a esquerda quanto a direita, cara. O cara da esquerda, você é macho pra caramba. Aí fala, nossa, pra você ser macho pra caramba, você tem que ter uma mulher que vai dar pra um outro cara na tua frente. Você é macho o suficiente pra ver aquilo e não se matar. Caramba, né? Essa é a definição de esquerda. E de direita é o cara que sabe que tá sendo corno, né? Mas ele é um cavaleiro legendário. Ele é um cara que é um cruzado. Então ele aceita isso e coloca a cabeça pra baixo, né? Ambos os lados é uma definição de masculinidade que é bem esquizofrênica, assim dizendo. Mas a gente não precisa confundir muito, não, sabe? A gente tem uma noção, até no senso comum, do que é um homem de verdade, um homem masculino, assim dizendo. É um homem que ele é capaz de dizer não, um homem que tem respeito próprio, né? Que combate e vive pelo que é correto, pelo que é verdadeiro, né? Então quando você vê, por exemplo, um cara que é corno e não faz nada sobre isso, sim, o negócio é você zoar, é você dar risada e você cobrar um comportamento viril daquele homem. Você tá entendendo? Essa é a questão. A questão central, né? As mães solteiras, isso aqui, eu acho que é abominável, não precisa ficar zoando mãe solteira, nada disso. A questão é você cobrar do homem que às vezes está lá pagando para 5 filhos que não são dele, né? Você falar, nossa cara, você é foda mesmo, hein? Nossa, você é muito inteligente. Entendeu? Fazer a crítica no homem em si, no homem que é fraco e se submete a uma coisa dessas. Esse é o ponto central. Pelo menos pra mim eu vejo dessa forma, cara. Entendeu? A mãe solteira que é mãe solteira, ela já fez os erros dela, não vai mudar nada, você tá entendendo? Ela já tem os filhos, já fez os erros que ela já tinha que ter feito. Entendeu? Se você criticar, você só vai deixar a pessoa pra baixo, você só vai ter pessoas que te odeiam, só vai ter pessoas te xingando, isso e aquilo, não vai adiantar muito. Agora, se você focar a crítica no cara, você fala, nossa, você realmente não vê um problema que você não tem um filho e você está provendo para 5 filhos que não são seus? Você não vê um problema nisso? Né? Ou o cara que vai e gasta um dinheiro absurdo com uma mulher, né? Você vai falar, essa mulher é aproveitadora. Não, a crítica é no homem. Você chega e fala, você é trouxa assim por quê? Você é retardado, louco, os dois? Como assim? É isso que uma pessoa razoável faz. Entende? Uma mulher que faz isso, a gente pode dar uma zoada, a gente pode fazer um humor. Tudo pode ser zoado nessa vida, né? Mas é isso, não é querer mudar esse comportamento. Esse comportamento só existe porque homens permitem que isso acontece. Então se tem mulheres se utilizando de homens, é porque eles deixam isso acontecer. É muito simples. É muito simples. Né? Um homem que tem respeito próprio não passa pelas merdas que alguns desses caras passam, entende? A questão é essa. Então é você cobrando desses caras. E às vezes a cobrança, na verdade, né? Você dar uma zoada com o cara, mexer com o ego dele. Você pode pensar, nossa, mas você tá sendo, assim, usar a palavra bem assim, chucra, tá sendo cuzão com ele, né?
Mas às vezes a pessoa só vai aprender dessa forma. Quando você mexe com o ego dele, você fala, nossa, cara, você é um retardado mesmo, hein? Você vai ficar aí pagando tudo isso pra essa mulher que nem te dá um sorriso, que te odeia e tudo isso. Você é muito besta. Você dá assim, joga direto no ego do cara, às vezes pode ajudar. De novo, tomem cuidado pra fazer isso, né? Se for um amigo próximo, tenha certeza que ele gosta muito de você e todo o resto. Façam as suas contas, né? Mas até na internet, cara, até na internet. As críticas, no fundo, elas devem ser aos homens. E no meu canal, eu sempre espero isso. No máximo é fazer uma análise de como as mulheres podem, enfim, atingir a sua vida. Pro cara que ainda não tem, assim, um espírito muito forte, uma mente muito forte, pode ser muito fácil em cair numa dessas armadilhas. Então, pro cara que tá, assim, dando os passos porque é correto, ele está crescendo como um homem, né, pode ser muito válido, né, ter uma análise, ter uma educação de como as mulheres, por exemplo, manipulam um homem. Né, por isso que eu fiz aqueles vídeos. Mas no fundo é só isso. É uma análise basicamente disso. No fundo, a raiz do problema são homens que são incapazes de dizer não. O que a gente fala, por exemplo, de evitar relacionamentos, isso e aquilo, né, em tomar cuidado, isso seria uma consequência natural de um homem que tem respeito próprio, né, que tem virilidade, e chega e fala assim, olha, isso aqui não está correto. Eu não vou ficar, enfim, me humilhando por uma mulher que já teve um passado promíscuo, que já fez as aventuras sexuais dela e agora ela quer se casar, e eu vou ter que dar todo o meu patrimônio que eu conquistei com muito trabalho para uma mulher que não guardou a juventude e a pureza dela para mim? Não, muito obrigado. Vou fazer outras coisas da vida. Você entende? É um homem que simplesmente, né, ele tem a coragem de falar não, tá? No fundo é isso. Então, para mim não faz sentido querer ficar criticando ou exigindo que mulheres mudem, porque eu vejo como seres adaptativos em relação aos homens que estão ao redor. Então, se os homens eles são viris e fortes, as mulheres elas irão agir de uma forma, né, mais, assim dizendo, tradicional, assim dizendo, né? Mas quando os homens são cucks, são soy boys, garotos da soja, são fracos, são mimizentos, né? Ficam, ai, eu não sei o que fazer, amor. Hã? Aí as coisas dão errado. E aí as mulheres, bom, elas conseguem poder, porque os caras estão dando de mão beijada isso a elas, né? Não, faz, amor, pode fazer tudo que você quiser, vai lá, faz tudo, vai lá na balada com as suas amigas, né? O cara tá pedindo pra ser chifrado, entendeu? Então é isso, rapazes. É muito, muito simples, entendeu? Muito simples mesmo. Não adianta ficar querendo xingar, criticar, exigir um outro comportamento em mulheres. Eu não acho que faz muito sentido. O comportamento delas é uma consequência do nosso. Não adianta ficar perdendo tempo com mulheres, né? Ficar zoando elas, não faz. Mas se é uma comédiazinha assim, um humor negro aqui ou ali, o legal mesmo é você cobrar dos seus amigos, dos seus colegas, das pessoas na internet, um comportamento viril, um comportamento de um homem. E o cara que é gado é gado, entendeu? O Cuck Patrol, na minha opinião, é muito mais importante do que o Thought Patrol. Vamos tirar todos os cucks da nossa sociedade. Brincadeira. Só isso por hoje. Até mais, bye bye.